Olá! Hoje, no nosso Momento 4, trouxemos o nosso amigo e parceiro, Dr. Luciano da Casa, sócio do escritório Bock Brum e Zampieri Advogados Associados, responsável pelo direito trabalhista. A ideia do nosso programa hoje, Dr. Luciano, é falar um pouquinho sobre a medida provisória 936, que se tornou em lei, a gente agora no mês de julho, né, a 14020, e um pouquinho da 927, que também acabou de vigorar agora em julho. Bom, poderia nos explicar, assim, por quais motivos que o governo ele criou vamos tratar como MP 936, né? Quais os motivos que por quais motivos o governo criou a MP 936? Bom, Padilha, agradeço o convite, agradeço aos demais equipes da Quatro, demais integrantes da equipe, pela oportunidade de auxiliar a nossa comunidade nessas informações. Bom, a medida provisória ela surgiu alguns dias após a pandemia do coronavírus, a decretação da pandemia do coronavírus, em que se instalou o verdadeiro caos nas relações de trabalho. Existia uma dificuldade muito grande em saber, por parte dos empresários, de como gerir o problema em razão da necessidade de distanciamento social com relação às condições de trabalho. Então surgiu a medida provisória 927, que tratou da questão das férias, a questão da antecipação de feriados, antecipação de férias, o pagamento das férias, antecipação de feriados e o trabalho no home office, diferimento do fundo de garantia, dentre outras situações. A medida provisória 936 veio uns dias após, em razão da dificuldade que se mantinha em razão daquilo, da necessidade de distanciamento social, com a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho e a possibilidade de redução de carga horária proporcionalmente à redução de salário, justamente como forma de atenuar o verdadeiro caos social que se criaria com aquela situação e com a enorme número de desempregados, enfim, criaria esse transtorno todo para a coletividade no geral. E o governo, digamos assim, nesse aceno, ele apenas trocou a verba, que seria a verba do seguro-desemprego, pelo benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, que foi uma medida, a meu ver, acertada, necessária para aquele momento de urgência, aquele momento de necessidade extrema. Então, na verdade, foi uma medida de cunho social que visou principalmente a preservação dos empregos e a preservação da atividade econômica. Por quê? A atividade econômica de algumas empresas paradas ou diminuída em larga medida, a manutenção do pagamento dos salários e benefícios seria praticamente inviável, levaria ao fechamento de muitas empresas e, consequentemente, a um número enorme de desempregados. E como agora a 936 ela se tornou-se lei agora no meio de julho, né? Poderia dizer assim, o que o empregador ele pode se utilizar, como tratado da 936, o que ele pode se utilizar dela, como que ele pode fazer a redução, como que ele pode fazer a suspensão, qual o prazo que a gente tem para fazer esse processo? A medida 936 ela tratava duas hipóteses basicamente, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por 60 dias e a redução da carga horária e proporcionalmente dos salários em 25%, 50% e 70%, pelo prazo de até 90 dias. Com o passar do tempo, passar dos dias, dos meses, se chegou à conclusão de que era pouco ainda, porque as tais curvas, enfim, coronavírus, ele não deu trégua, muito pelo contrário, em alguns locais acentuou o índice de contágio, então se foi obrigado a reeditar, digamos assim, mas na verdade reeditar o prazo e por conta da lei que entrou em vigor 14.020, se não me engano, 14.020, que referia expressamente que por ato do Poder Executivo esse prazo poderia ser alargado e de fato ocorreu através de um decreto presidencial que aumentou em mais 60 dias para suspensão e mais 30 dias para redução ao teto de 120 dias. Então esse é o prazo que os empresários têm para poder aderir à hipótese de suspensão e redução do contrato de trabalho. Quem fez pode
não impede de renovar agora, se for o caso, se houver necessidade. Certo. E, Luciano, assim, como que ele fez esse processo de redução e o processo de suspensão de contrato, né? Teve que se alterar o contrato? Existiu algum contrato, algum modelo de redução, de suspensão? As empresas seguiram um padrão? Ou foi confeccionado diretamente por cada empresa? Como é que até para prevenir, qual é o prazo? Eu posso dizer para o meu funcionário, dispenso hoje e assino o contrato daqui a 4, 5 dias. Como é que funciona? Como é que pode funcionar isso? Na verdade, tanto a medida provisória quanto a lei, ela prevê um regramento básico, um regramento mínimo para a adoção dessas medidas, que é a comunicação do empregado com prazo de 48 horas, comunicação, a adesão dele a esse acordo, porque isso não é uma medida patronal, não se trata de uma vontade unilateral e sim necessariamente precisa haver a concordância do empregado, ou seja, é um contrato bilateral, um aditivo bilateral, enfim, tem que ter a vontade de ambas as partes, o empregado precisa ser comunicado, é preciso fazer um aditivo contratual, modelo, cada um pratica o seu, é preciso fazer uma comunicação ao sindicato e uma comunicação ao Ministério do Trabalho. Lá no princípio da medida provisória, se questionou junto ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade a necessidade de intervenção do sindicato para poder ter validade esses acordos. Tá? Inclusive teve uma medida, uma decisão de um ministro do STF dizendo da necessidade do sindicato intervir e depois isso acabou caindo. Tá? Então não há necessidade do sindicato participar da negociação. Há necessidade da empresa comunicar ao sindicato com tempo hábil acerca da adoção das medidas de redução ou de suspensão do contrato. Uhum. E agora, como a MP 927 ela deixou de vigorar no mês de julho, né? Como é que você vê essa não renovação? Porque como a 936 ela tornou-se lei, a 927 ela não se tornou-se. E ela tinha alguns benefícios para o empresário, né? Poderia expor um pouquinho da sua opinião sobre essa situação? Assim, Padilha, eu diria que benefícios não só para o empresário, benefícios para ambas as partes. Tá? Benefícios para os empregados, trabalhadores, bastante, principalmente a possibilidade de manter os seus empregos. Hoje existe um risco muito grande à empregabilidade, existe uma dificuldade de obtenção de novo emprego, então é preciso se agarrar com unhas e dentes no que se tem no contrato de emprego. O Congresso Nacional, mais uma vez, a minha modesta opinião, abrindo parênteses, prestou um desserviço para a nação. Aliás, parece ser uma especialidade do Congresso Nacional, o desserviço à nação, em não votar a medida provisória e convertê-la em lei, ou com aditivos, com modificações, enfim, simplesmente o Senado deixou caducar medidas, vantagens que eram importantes para empregados e empregadores. O que eu diria? O que tinha de benefício, antecipação de férias, não é mais possível fazer, principalmente a antecipação de férias e o pagamento das férias em tempo oportuno, onde talvez a economia já tivesse recuperado, que seria no mês seguinte e o terço constitucional no final do ano, não é mais possível fazer. O diferimento do fundo de garantia também não é mais possível fazer. Antecipação de feriados não é mais possível fazer. Enfim, medidas que atenuariam esse problema grave que se tem hoje nas relações de trabalho. O Congresso Nacional, simplesmente por questões meramente políticas, de desavenças políticas, optou por não renovar o benefício. Esses benefícios não importantes, repito, não apenas para os empregadores, mas também para os trabalhadores, e infelizmente a medida provisória ela perdeu a eficácia. Eu só queria fazer um comentário adicional, que é o seguinte: muito se tem discutido, medida provisória perdeu a validade, o que se fez é ilegal? Não se trata disso, perdeu a validade em 19 de julho, o que se fez até então tem validade jurídica. O que não se pode fazer é dali para frente. Não se pode, por exemplo, fazer o banco de horas, era outra oportunidade, outra possibilidade bem interessante. Não se pode, a partir de agora, se instituir um novo banco de horas sem os requisitos lá do artigo 59 do CLT, que é principalmente a participação do sindicato. Não se pode mais fazer. O que foi feito tem
validade jurídica, está escrito na Constituição, artigo 62, que inclusive refere que não sendo votar, não virando lei uma medida provisória, o Poder Legislativo editará um decreto regulando as situações realizadas durante a vigência da medida provisória. Do contrário, se não editar, ela tem validade jurídica, aquilo que foi praticado, então não há, digamos assim, perigo aos empresários com relação àquilo que foi praticado num momento em que a medida provisória estava em vigor, medida provisória essa que tem força de lei. Ela perdeu validade, o que foi feito então, está assegurado. O empresário nesse momento, então, quando estava vigorando a MP, ele pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum passivo trabalhista que ocorreu durante aquele procedimento, aquele período, né? Bom, com essa função toda das MPs, mudança de lei e tal, como é que você projeta assim, o futuro do judiciário, né, em relação à parte trabalhista, né? Quais possíveis ações, o que pode ocorrer, o que vem a ser o nosso futuro, mesmo que seja, Padilha, não tem como dizer que é uma coisa totalmente incerta o que pode ocorrer, né? Ou a forma que os empresários podem vamos evitar algum futuro trabalhista, que jeito? Tem que estar os contratos, analisa os contratos de novo, o que pode ser feito, sim, Luciano? Na verdade, tu perguntou e respondeu. Não tem como projetar nada. Não existe cenário. Há quem diga que vai ter um grande aumento de demandas trabalhistas no ano que vem. Há quem aposte que já exista uma demanda reprimida. Não tem como dizer, não tem como apontar, porque hoje, digamos assim, os olhos estão voltados para a manutenção dos empregos. Tá? A ideia é ficar vivo. Né? Então, difícil projetar cenários. Né? É claro que, com o aumento do desemprego, vai aumentar o número de processos. Isso é uma consequência natural. Há quem chame a Justiça do Trabalho de forma equivocada, enfim, é o modesto sentir, mas há quem chame a Justiça do Trabalho de Justiça dos Desempregados. Porque quem está empregado não demanda na Justiça do Trabalho, demanda quem está desempregado, na maioria dos casos. Né? Sim, então, neste caso, nessa hipótese, talvez exista esse incremento, esse aumento de demandas trabalhistas, há quem aposte em enxurrada de demandas trabalhistas, não sei, não posso dizer isso. Totalmente especulativo. O que o empresário precisa fazer? O empresário precisa fazer o que sempre precisou ser feito, que é respeitar a lei. Uma coisa que eu sempre digo assim, que o pessoal pergunta: o judiciário não vai ser mais benevolente com o empresário diante dessa situação de crise, essa situação de praticamente de sobrevivência em algo que era uma selva antes, agora piorou? Eu diria o seguinte: não é possível se fiar nisso. Não é possível apostar nisso. Então, cautela, recomenda-se cumprir as medidas legais, questões de segurança, questões de pagamentos, enfim, cumprir a legislação como sempre precisou ser feito. Não será o coronavírus que vai mudar esse paradigma. Os juízes ficarão mais, digamos assim, bonzinhos, não é o termo correto? Não. Existe uma lei a ser cumprida e o juiz cumpre a lei. Então, nesse aspecto, a recomendação que se tem é máxima cautela, observar os contratos, observar a lei, enfim, tudo isso que sempre se disse não mudou nada por conta do coronavírus. É que nem a gente fala quando o E-Social veio, né? A gente faz um comparativo, vai mudar muita coisa por causa do E-Social. Não. Na verdade, o E-Social ele só cumpriu o que já constava em CLT e leis, né? A gente sempre gosta de, no final do nosso programa, deixar uma mensagem para o empresário, deixar uma mensagem para a população e até divulgar o trabalho de vocês também, né? Esteja à vontade. Tá bem. Não, na verdade, eu agradecer a oportunidade de poder, em alguma medida, espero ter conseguido contribuir com alguma informação para a nossa comunidade, e a mensagem que se tem é uma mensagem de otimismo. O momento agora é de sobrevivência,
tá? Tentar se manter no mercado, tentar ficar vivo. Isso vai passar, como já virou jargão, isso, né? já virou trocadilho, isso vai passar e então precisamos chegar mais fortes nisso quando acontecer, quando chegar esse momento de passar. Quer dizer, percalço tem bastante problema, tem aos montes, mas com relação à questão trabalhista, procurar observar as regras. Insisto, não será o coronavírus que vai mudar o posicionamento, principalmente do judiciário trabalhista, com relação às relações de trabalho. Então tá. Em nome da Quatro, Luciano, a gente agradece a sua participação, agradece os esclarecimentos que o senhor nos trouxe. É muito importante isso para a sociedade, para a classe dos empresários, para os empregados, para toda a comunidade. Então, seria esse o nosso Momento 4 e para demais informações estamos disponíveis em nossos canais de comunicação.